Transde Arquitetura. Patrocínio Expresso do Oriente. Macrovision Home Theatre e Automação. Bedem Colchões. Ideia Design. Todeschini. E Elite Design. Hoje estamos aqui com o Carlos Lemos, que ele fez um projeto lindíssimo aqui em Porto Alegre e ele vai contar um pouquinho para nós como que foi esse briefing, como que o cliente chegou nele e pediu todas essas maravilhas que estão aqui. Muito obrigado. Esse cliente é um cliente especial, ele realmente pesquisou, ele procurou o profissional que ele gostaria de trabalhar e nós nos identificamos bastante em relação ao gosto particular que ele tem, ao tipo de proposta que ele queria desenvolver no projeto. E ele tinha como objetivo ter um ambiente bastante sofisticado, com equipamentos de última geração, para que ele pudesse usufruir, não só para ele, obviamente, mas também com os amigos, em função dele gostar de receber, de ter um espaço de convívio bastante social. E a gente pode ver que o ambiente é bem um espaço masculino. Como é que foi essa seleção de cores? Isso é verdade. Esse era um dos objetivos, assim, a gente queria um ambiente muito neutro, muito tons de branco, cinza e preto, para que nós pudéssemos trabalhar com cores e com outros elementos para a gente traduzir a personalidade desse cliente. Embora a base seja neutra, todos os móveis, todo o mobiliário solto é branco, muito branco, que a gente contrabalançou com o tom de madeira. Nós utilizamos madeira natural em vários detalhes para que a gente criasse esse conforto que a madeira traz e também que a gente quebrasse um pouco essa ideia do só preto, do só cinza. Então, alguns elementos importantes e visualmente marcantes dentro dessa proposta são em madeira, como a escada, que é toda em madeira natural, as lâminas da estante que a gente vai ver, vários itens, a gente incorporou essa madeira natural para que nós suavizássemos toda essa atmosfera e trouxéssemos uma riqueza maior para o ambiente. Show! E tu comentou sobre a estante. É verdade. Podemos ver que ele é um colecionador de livros. Sim. O cliente é um advogado, é óbvio que ele lê muito. Ele tem muitas coleções de livros, não só técnicos, mas de leitura mesmo, como hobby. E uma das coisas que a gente percebeu é que ele também é um cinéfilo. Ele gosta de muitos filmes, séries, ele pesquisa, ele se diverte, ele tem várias coleções. E tudo isso, obviamente, precisava de um espaço que pudesse acomodar todas essas peças, os livros, os CDs, até vinil ele tem. E com isso a gente criou toda uma parede que é bem marcante nessa proposta do Star, com estantes de diferentes dimensões e toda ela com portas de vidro para que ele pudesse ver o que ele tem e ao mesmo tempo esses elementos estivessem protegidos do pó, do dia a dia, né? E eu acho que ficou uma proposta bem interessante. E aqui nesse ponto que a gente tá, tem uma vista belíssima para o Guaíba. E o que eu achei bacana foi que tu usou o espelho na escada para refletir outra imagem que está no quarto. Exato, a gente tem uma vista muito bacana do Guaíba e na altura que nós estamos, a gente tem uma visão muito grande, muito ampla de toda a cidade. Principalmente nessa região, a gente tem a ideia, a imagem de uma Porto Alegre metrópole, edifícios elevados. E essa imagem que nós buscamos para caracterizar o ambiente do dormitório é uma metrópole que dá continuidade dessa vista que nós temos e, ao mesmo tempo, amplia um pouco essa ideia de cidade que foi trazida para dentro do apartamento através desse painel de espelho que ficou revestindo toda a escada, né? Toda a lateral da escada. Sim. E me conta um pouquinho sobre o lavabo. Eu vi que ele também é todo cheio de espelho. É verdade. Eu particularmente acho que lavabo é um local onde nós nos dedicamos a fazer um carinho para os nossos amigos, para as pessoas que a gente gosta. Então, lavabos normalmente nos meus projetos recebem uma atenção diferenciada. Esse ele foi revestido com uma lâmina de pedra, que é uma ardósia
assim como se fosse uma película de ardósia em todo ele, e onde nós não tínhamos, que é sobre a bancada de utilização da pia, e no teto nós distribuímos placas de espelho fumê, também com a ideia de um espelho um pouco menos evidente, não aquele tom prata, mas para dar essa atmosfera mais intimista que a gente queria que tivesse no lavabo. E até mesmo para ampliar um pouco do ambiente, porque normalmente o lavabo em si já é pequeno, né? Isso, o lavabo é pequeno, uma cor escura torna o ambiente menor e óbvio que o espelho consegue com que a gente tenha uma visão um pouco mais bacana. Um detalhe interessante que a gente comentou antes até de começar a gravar é a ideia de nós utilizarmos muitas superfícies em branco. A gente viu que toda a bancada de trabalho, a bancada de ilha, onde a gente fica os melhores equipamentos, onde ele cozinha, ela é toda feita em super nano, que é um material artificial próprio para que ele fosse utilizado em bancadas de cozinha, especialmente para a gente não manchar, para não ter aquele problema de queimar. E essa ideia de criar uma ilha toda branca, com móveis brancos, a gente acabou estendendo também para o restante do apartamento, né? A mesa de jantar é uma maçarina em branca, a gente tem outras peças assinadas também em branco, essa própria mesa de centro é uma outra maçarina com mármore de Carrara, a gente está num sofá branco, para que justamente a gente pudesse trazer essa leveza do branco, contrapondo aquela ideia a gente tem um forro cinza escuro, a gente tem toda uma passarela junto da área de trabalho, da circulação do apartamento, todo revestido em lâmina de madeira cinza escuro, que faz com que o ambiente fique aparentemente mais sóbrio. Daí a gente queria torná-lo mais leve, então utilizando bastante esses elementos do branco, da iluminação sobre o branco. A gente tem vários detalhes de luz e aqui eu, assim, descobri que fitas de LED, perfis de LED, a gente consegue explorá-los de uma maneira sensacional. A gente fez um trabalho, claro, esse apartamento todo ele, a iluminação é LED, mas a gente fez um trabalho muito bacana de pesquisa, de como utilização das fitas de LED, como utilizar uma fita neon. A gente pesquisou bastante para explorar cada um desses efeitos. Então, quando vocês estiverem vendo as imagens, né, vocês vão ver que cada detalhe procurou evidenciar um pouco da luz e agregar esse elemento para tornar o espaço bastante amplo, com mais vida, né? Acho que isso... Achei muito bacana que logo na circulação mesmo tem vários filetes de LED que dá essa ideia. A gente brinca que é a passarela Star Wars, assim, né? Vários filetinhos de luz. E eu vi também que além dessas cores que tu comentou, tu deu uma pitada de vermelho no ambiente. Claro. O vermelho foi escolhido justamente porque era uma cor que trazia um pouco deste calor que a gente queria. E nós queríamos cortar um pouco de toda essa neutralidade, justamente porque ele, o nosso cliente, ele é uma pessoa cheia de vida, ele cheia de vontade, ele quis se dedicar, ele quis fazer um apartamento bacana para ele, para os amigos. Então, o vermelho foi uma cor que marcou principalmente aqui nas áreas sociais. Quando a gente começa a subir para o dormitório, para a sala de banho dele, as cores são bem mais neutras, a gente já busca um pouco do azul para tornar o espaço mais relaxante, né? Mas aqui o vermelho foi bastante evidente, então a gente tem um vermelho em vidro na bancada do home, a gente tem o vermelho numa porta que a gente detalhou, mandou cortar laser especialmente para ele, que dá acesso à lavanderia, tudo para criar esses diferenciais, esses pontos de visuais diferentes, né? Sim. E outra coisa que eu achei muito bacana foi o parapeito da escada, que ele é todo de vidro também. Todo de vidro. É um vidro laminado, temperado, tem película de segurança. E a gente não queria ter aquele peitoril mais convencional, barra ou madeira. A gente queria alguma coisa que permitisse que nós enxergássemos através dele, né? Até porque depois dele a gente ainda tem o painel de espelho. Sim. Então a ideia era realmente deixar tudo muito integrado, né? Porque a gente tivesse as maiores visuais possíveis. E super moderno também, né? É verdade. Também tem isso. Tinha que ser contemporâneo, né? Claro.
Transde Arquitetura. Patrocínio Expresso do Oriente. Macrovision Home Theatre e Automação. Bedem Colchões. Ideia Design. Todeskine e Elite Design.